Meus amados, nós vamos aqui, então, chamar o pastor Lucas. Pastor Lucas, mano? Paz, tudo bom? Tá bom, mano? Como é que tá Tô aí? bem, graças a Deus. Tô bem. Tá com terno aí? Tá bonito? O povo lá exigente. Tem que usar terno, né, mano? Tem que usar terno, né? Não, é porque é o costume nas igrejas convencionais, é assim, Ah, né? é? Não precisa pôr É gravata, costume, não? né? Hã? Precisa pôr gravata, não? Eu não gosto de gravata. Eu acho que fica muito apertado. Tá bom, já tá mais cerimonial, né? Tá bom, tá bom. Não tá frio aí, querido, pra usar um terno assim? Tá frio. Ah, tá certo. Aí eu vou botar uma jaqueta, porque depois tá frio. Tá bom, então. O tempo aqui tá bom hoje, querido. Então, eu vou fazer uma oração sobre o Senhor. É só fala quantos Amém. minutos o senhor quer. Muito obrigado, Pai, por o senhor trazer aqui para nós o pastor Lucas. Hoje o dia dele vai ser cheio, Senhor. Ele tá cuidando das ovelhas aqui nesse aprisco, depois ele vai cuidar das ovelhas no outro aprisco. Então, que o Senhor abençoasse, então, o pastor Lucas, com as tuas palavras, com as tuas emoções, com teus sentimentos, e que ele venha declarar através da boca dele, Pai, a tua verdade, o teu amor, a tua paz, a tua alegria a todos os povos nessa terra. Abençoe, então, Pai, o pastor Lucas aqui, e que ele venha agora a fazer o que o Senhor tem chamado dele, né, Pai? Essa grande bênção de cuidar das ovelhas em todos os apriscos, né, que chama. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, a tua mão esteja agora sobre o pastor Lucas, que ele venha falar os teus sentimentos para todos nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Amém. Pastor Lucas, quantos minutos o senhor quer me aparecer aqui? São 18h26. Pode ser até às 19 horas. 19 horas. Tá bom, então. Tá. A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bom com vocês? Então, irmãos, nós estamos fechando quase um ciclo, né? Estamos bem às portas, né, do arrebatamento dos 144 mil. Nós temos alguns prazos de eventos para acontecer. Nós temos um ataque aos Estados Unidos. Depois disso, nós teremos as auroras boreais e os 3 dias de escuridão. Uma coisa que tem que ficar bem claro, irmãos, que os que forem agora são aqueles que estão perfeitos como primícias. E para chegar a esse nível, o que você precisa estar? Totalmente desprendido do mundo, como se você fosse um estrangeiro, total estrangeiro aqui. Desarraigado das coisas materiais, mortificado na sua carne para não buscar nenhum prazer da carne, mas somente aquilo que agrada ao Senhor, ou seja, viver exclusivamente pela fé e pela palavra, e obediente em tudo, 100%, não 99% nem 95%. É claro que, enquanto a gente tem a natureza carnal, a gente tem ataques e lutas, sofrimentos, né? Sofisma, né? Também o inimigo bota coisa errada na nossa mente para nos enganar. Mas então, quais são as instruções que nós temos a partir de agora? Para que vocês fiquem em paz. Quem aqui da igreja, que for dos 144 mil, vai subir, vai desaparecer, vai ficar um tempo sem ver a família, vai voltar depois de um tempo, né, para preparar a igreja e acompanhar a igreja até o arrebatamento final. Então, todos os que já forem varões perfeitos diante de Deus, como está escrito lá na carta de Efésios, na carta de Hebreus, né, Assembleia Universal dos Primogênitos e Espíritos Aperfeiçoados, estarão partindo nesse arrebatamento do filho varão dos 144 mil. Não significa que a noiva foi deixada para trás, que fique isso bem claro, porque ainda tem o arrebatamento da noiva e as bodas. Esse arrebatamento é apenas um arrebatamento de transformação do corpo carnal em corpo incorruptível para os 144 mil poder trabalhar, porque o nível de guerra espiritual na Terra chegou muito alto e normalmente, veja só, pense, os apóstolos, eles saíram para pregar o evangelho com corpo humano, certo? E eles pregaram em todas as nações naquela época. Eles foram mortos. Mas agora, o nível de guerra espiritual requer que os 144 mil trabalhem para o evangelho com corpo glorificado, um corpo transformado, porque o nível é de enfrentar nefilins, né, dragões, demônios, né, espíritos de anjos caídos,
robôs, né? É um nível muito alto. Então, praticamente, irmãos, nós chegamos nos dias de trevas que Jesus falou que ninguém vai poder trabalhar, né? A não ser esses que vão fazer a tarefa final de preparação da noiva. Isso é uma preparação literal da noiva. As virgens, né, sábias, né, ou prudentes também chamada, né, vão estar atentas para esse momento, né, onde você vai ser separado do mundo por meio das aflições, que é a tribulação. Nós estamos no período das dores. Quando acabar o período das dores, significa que o filho varão nasceu e 144.000 foram levados vai até o trono e volta. Não fica lá. Volta transformado. E ele já vem com as instruções de Deus para aparecer nos lugares certos, da maneira certa. Ele pode aparecer em corpo humano, como esse aqui, o velho corpo, pode aparecer em corpo glorificado, e eles vão ter toda a liberdade para trabalhar contra o inimigo. E nós vamos ficar atentos, porque nós seremos deslocados de lugares de tempestade, furacões, terremotos, para os lugares de proteção. E poderá sermos nós mesmos deslocados por um arrebatamento. Você sai aqui, você recebe a instrução de Deus aqui, Deus te bota no outro local, porque aqui vai ter um furacão, um terremoto, ou uma guerra, ou uma perseguição. Então Deus vai começar a mostrar maravilhas. Quando eu comecei a pregar aqui, começamos a dar instrução sobre como separar as coisas de Deus das coisas do mundo, sobre o farisaísmo, né, a religiosidade, a carne, para andar no Espírito. Então foi toda uma jornada de palavras para ensinar você a confiar no Senhor e amar ao Senhor sobre todas as coisas. Então aquela jornada já se cumpriu. Então começa uma nova jornada, né? Quando encerrar esse período das dores de parto, né? Que houver os 3 dias de escuridão, começa a tribulação. A tribulação é para descascar o trigo da casca, ficar só o espírito. Então a carne vai mortificar. Então a noiva será preparada, passará por todos os processos de sair daqui com vestes nupciais, com os dons e com os talentos e com toda a riqueza celestial do noivo. Porque quando você casa ou você é noiva, você recebe presentes, né, de casamento. Então Deus vai dar os presentes de casamento, são os dons espirituais. Então essa noiva também vai testemunhar, vai também pregar o evangelho, mas só que é no nível diferente do nível dos 144.000. E também vai ser protegida, porque vai começar uma ameaça muito grande, muito forte contra ela. Deus vai fazer milagres e maravilhas, coisas maravilhosas como ele tem prometido, até chegar ao momento último depois, né? Eu acredito que entre o período das dores de parto, que começou, já está quase terminando, né? Talvez termine agora em setembro esse ano, segundo algumas profecias, mas a gente não sabe como que é a contagem de Deus em relação à contagem humana. Talvez falte um mês ou falte um ano, não sei. Mas o que acontece? O período da tribulação será 3 anos e meio, e depois mais 3 anos e meio da grande tribulação. Quando entrar o período da tribulação, nós vamos da primeira trombeta até a terceira ou quarta trombeta, né? Da quarta trombeta até a sétima, certo? Aí já é o final, tá? Então, veja só, trombetas e selos vão estar juntos, tá? Ao mesmo tempo que cumpre os selos, cumpre a trombeta. E depois, lá no final, a última trombeta. Então, vai ter uma preparação da noiva para o arrebatamento. E se você souber que pessoas foram retiradas daqui, agora nesse tempo, porque é um número pequeno em relação a toda a igreja, não fique assustado, porque só são os 144.000. Eu já combinei com a minha filha, tenho o prazer de que ela vá e eu fique, porque eu quero garantir que ela está com o Senhor para sempre, né? Mas o bom seria eu e ela fôssemos, né? Então, a estratégia aqui é assim, nós vamos nos manter firmes,
Apareceu aí, um irmão foi levado aqui da igreja, é dos 144 mil, vamos ficar tranquilos. Porque nós somos noiva, não somos os guerreiros celestiais, tem duas categorias, então fique atento para isso. Eu já falei aqui, no reino tem de tudo, tem padeiro, tem cozinheiro, tem ferreiro, tem sapateiro, no reino tem de tudo, não tem? E todos cooperam para a obra de Deus. Assim como no corpo, né? Tem os dedos, o cotovelo, o braço, a mão, todos fazem parte do corpo. Então não significa que você ficou para trás. Significa que agora é a hora de você passar por todas as tribulações que são necessárias para que no final você seja arrebatado. Aí esse arrebatamento depois dessa tribulação é definitivo. Definitivo. Aí os que ficarem são os respingos de Ruth, que a gente chama, porque a colheita já terá sido feita, a colheita de Boaz. E aí, os que ficarem são para a grande tribulação. Então, veja só, tem gente que se diz cristão e não abandona nenhum pecado, certo? Porque o tempo de santificar está acabando. Então, o que vai acontecer? Poderá ficar para a grande tribulação. Todas as pessoas que estiverem agora se santificando vão fazer parte da noiva. Os que estiverem desprendendo das coisas do mundo vão fazer parte da noiva, vão para o casamento. E também o Senhor vai levar até convidados. Veja só, a pessoa que crê em Jesus e mantém uma vida de pecado, ela está inferior ao convidado, que o convidado é apenas uma pessoa fria, certo? Que creu em Jesus do dia para a noite, se arrependeu dos seus pecados e vai lá para o casamento. Entende? E o morno, como que faz água morna? Mistura água quente, que é o Espírito Santo, com água fria, que é do mundo. Bola a metade de cada um, você tem um morno. Então, desprenda do mundo para você não ser morno, porque o morno vai para a grande tribulação. Grande tribulação significa que a pedra vai moer o trigo com mais força. A tribulação, a pedra moe o trigo para soltar o grão. Né? E então já não é um processo simples. Vai faltar as coisas, vai ter perseguição, certo? Mas a grande tribulação é inigualável com qualquer período que já houve na Terra. Pior do que o dilúvio, pior do que a Segunda Guerra Mundial, pior do que a Primeira Guerra Mundial, pior do que a Torre de Babel, pior do que o dia que os anjos caídos vieram para a Terra. Não queira ficar aqui para a grande tribulação. Então, coloque, como diz o ditado, suas barbas de molho. E agora eu vou contar um segredo. Quando a gente sabe que tem algo que não muda, a carne, se você soltar a carne, ela vai sempre para aquele mesmo lugar. Aí você ora, vai para a igreja, clama. Um dia você está tranquilo, novinho, assim, soltinho, assim, pum, a carne volta para aquele lugar. Aí você ora, busca Deus. Parece que aquele pecado não sai de você. Você solta a carne, vai para aquele lugar. O que está faltando em você? Para você não ficar aqui na grande tribulação. Mortificar. Morrer. Morrer mesmo, literalmente. Quer dizer, espiritualmente você continua vivo, mas... Então você vai pedir para Deus matar a sua carne. Senhor, me põe num processo de mortificação da minha carne. Não importa o que seja. Uma enfermidade, um câncer, qualquer coisa, é melhor do que a grande tribulação. Entendeu? Então, quando a sua carne, você solta ela volta para o pecado, e você mesmo sabendo disso, busca Deus e tenta, ela está que nem uma mola assim, ó, puxa e volta para o pecado. Quando você puxa, ela não vai para Deus, ela volta para o pecado. Quando você solta, ela volta para o pecado, ela não vai para Deus. Então você está precisando mortificar a carne. Então foi algum processo que você pulou na sua vida, que Deus colocou, você rejeitou, alguma palavra que Deus te deu, você achou que não era de Deus, porque ia trazer angústia e tristeza para você. Então, eu falo tudo claro aqui, eu não sou nada de ninguém, é para mim mesmo. Então, você vai pedir para Deus mortificar o resto da carne que ainda está em você. Você não vai morrer fisicamente, vai mortificar a carne, porque Deus vai fazer esse processo.
Você não consegue mortificar a sua carne. Você pode fazer jejum, oração, né? Que é um fortalecimento do espírito. Mas a obra de mortificação da carne é um processo que Deus vai te colocar e você se submete e Deus vai fazer a obra. Aí você pode fazer jejum, pode fazer oração, como Paulo falava, cooperei com a obra de Deus em mim. Eu sou um cooperador daquela obra de Deus em mim. Então você coopera com a obra de Deus. Porque, irmãos, não vai ser brincadeira. Não vai ser brincadeira o que vem daqui para frente, porque a tribulação é um pouco mais, tem as dores de parto, tribulação e grande tribulação. Entendeu? Depois a ira, lá no final. Então não vai ser fácil. Então, agora vai ser a hora da noiva ser retirada do mundo. Capítulo 12 fala que a mulher que deu luz ao filho varão fugiu para o deserto, essa mulher é Israel. E os demais, né, o dragão colocou um rio para devorar a mulher e a terra abriu e engoliu as águas. Essas águas podem ser águas literais, por causa desse clima, né, que é os anjos caídos ensinaram aos homens como controlar, que pode ser o exército das nações, porque quando fala de águas, na Bíblia também fala de guerras. Exército das nações perseguindo o povo de Israel. E aí, depois disso, persegue os remanescentes, aqueles que guardam o testemunho de Jesus. E é nesse tempo que a noiva está escondida da vista da serpente, porque quem estiver mergulhado no mundo poderá ficar atraído pelo mundo, porque o mundo vai estar em paz. As soluções do mundo vão estar aí. Empregos, salários, vai ser uma grande tentação. Grande tentação financeira. Quem gosta de extraterrestre vai achar que os extraterrestres são bonzinhos, né? Grande tentação espiritual, participar de coisas do mundo sem acusação nenhuma. Para cada um vai ter um tipo de tentação. Então, nós precisamos estar atento para não trair o nosso noivo, que é Jesus, com as coisas dessa terra. E não trair significa não voltar para o pecado e nem se associar com as coisas malignas, porque elas vão parecer muito atraentes, muito boas, né? Então, o inimigo vai começar a colocar as regras do governo mundial. Porque no período da tribulação, são 10 reis que governam. Na grande tribulação, é só o anticristo e a besta e o falso profeta. Então, vai ter uma separação de 2 períodos. Então, tem que prestar atenção nisso. Porque até agora, ainda não levantaram os 10 reis na terra. E as coisas estão se organizando. Ainda tem o presidente do Brasil, o presidente da Argentina, Venezuela, né? Ainda tem vários presidentes aí. Mas todos eles estão trabalhando para que esse governo mundial se estabeleça em 10 reinos. E depois para ser entregue a besta e falso profeta. Então, irmãos, é o tempo de que nós estamos, não tem mais que falar assim, o Apocalipse vai se cumprir. O Apocalipse está se cumprindo. Se você acha que não, entra no Telegram, pega grupo de notícias e vê o que está acontecendo no mundo. Ou então sai para fora para ver os sinais nas estrelas. Ou as notícias de naves espaciais se aproximando, que são anjos caídos e demônios. Ou veja os vídeos de gente que está vendo coisas descendo do céu, aparições, esferas sendo lançadas por seres malignos para enganar os homens. Então, o grande engano está aí. Então, aqui ninguém está passando a mão na cabeça de ninguém e falando assim, você é bonzinho, fofinho, você vai subir no arrebatamento. Não. Nós estamos avisando que você precisa deixar tudo que te prende nessa terra, desde o pecado até as coisas materiais que você gosta, né, e que são idolatria para você, ou que você usa para substituir Deus na sua vida. Você pode trabalhar,
ir para o seu emprego. Ó, Paulo falava assim: os que são casados, como se não fosse. Os que são solteiros, como se não fosse. Por que ele está falando como se não fosse? Porque não era para ter apego, nem na esposa, nem nos filhos, nem no emprego, nem nada. Na hora que soar a trombeta, vamos embora. Por quê? Porque nós já estamos com o reino pronto. É só entrar lá nesse reino. E para entrar lá nesse reino, você não leva nada. É só sair daqui e entrar lá. Lá vai ter a sua vida nova em Cristo Jesus. Mas quem nos coloca nesse novo reino não somos nós. E vamos pegar um ônibus numa rodoviária. É o próprio Jesus que nos leva. E para ele nos levar, nós temos que estar santos, puros e irrepreensíveis. Preparados como noiva. E noiva, quando vai casar, se veste de branco. Não é assim? Então você tem que estar vestido de branco. O que é vestido de branco? Coração puro, mente pura. Né? Se você tem, veja só, foi ensinado aqui várias vezes. O Espírito lança um pensamento, ele vira sentimento e você faz alguma coisa. Ou ele lança um sentimento, vira um pensamento e você fala. Então, tudo é o espírito maligno. Então, se você ainda luta com esses problemas, mente, sentimento, pensamento, então continue clamando e se desprendendo, para que Deus vá derrotando. Deus já está derrotando os inimigos daqueles que estão buscando. Quem está orando e buscando, Deus está derrotando o inimigo, ó, ali, ó, na navalha. Certo? Não está deixando brincadeira, não, mas quem tem que buscar e clamar de verdade. E Deus está derrotando os nossos inimigos. É claro que são muitos, então às vezes você acha que não, mas já muitos já foram derrotados para trás, então é só manter firme. Então, como diz, né? Você tem a sua coroa, continue indo para frente, que ninguém vai te tomar. Né? Se você parar a corrida, você se distrai, olha para trás o inimigo, né? É que nem aquela pessoa que está com o celular na parada de ônibus, ela olha assim para o lado, passa uma pessoa e rouba o celular. Então, o inimigo é muito astucioso também. Então, não deixe o inimigo roubar a sua coroa. Se você tem coisas a ser tiradas da sua vida, examine as cartas lá, as 7 igrejas, e veja aquilo que está das cartas que você está na sua vida. Porque você pode estar numa igreja e você ser de uma outra igreja que está nas cartas. Existem 7 igrejas históricas, 7 igrejas, né, com características espirituais, 7 fases da igreja, tudo ali. E também 7 tipos de pessoas na igreja. Você é de Laodiceia, ou você é de Éfeso, ou de Esmirna, ou de Filadélfia. Se você for de Filadélfia, está pronto para subir. Se você for de Esmirna, Laodiceia, Pérgamo, Deus tem coisas a tirar de você. Mas tire logo. Porque agora, os 144 mil vão preparar a igreja para o arrebatamento. E aí vai ter que partir todo mundo limpinho, purinho e santificado. Então, nós temos 7 igrejas, vai virar só 2. Né? A igreja maligna e a igreja que sobe. Certo? Não vai ter espaço para morno, ou você crê que quente ou frio. Porque o mal vai chegar na sua plenitude. Mas o que é de Deus também vai chegar na sua plenitude. Então, é plenitude de todas as coisas. Plenitude dos tempos, plenitude do mal e plenitude de Cristo em nós. Então, até a maneira como os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão acontecendo, está diferente. É que às vezes a gente não percebe, né? Mas tem gente que está percebendo que até a maneira dos seus pensamentos está mudando, a maneira dos seus sentimentos. Eu estava deitado ali na cama, dormindo, nunca aconteceu isso comigo, passou uma eletricidade no meu corpo umas 2 ou 3 vezes, eu não dei para contar direito, mas 2 com certeza teve uma noite que parecia que eu estava ligado numa rede elétrica, passando uma corrente elétrica. Ué, o que é isso? Nunca senti isso. Estou com o quê? 62 anos. 62 anos, nunca passou corrente elétrica enquanto eu estava dormindo. E passou corrente elétrica quando eu coloquei o dedo na tomada no fio errado. Aí passou corrente elétrica, mas dormindo? Ué, quem que me ligou na tomada ali dormindo? Então, são coisas que estão acontecendo de forma
espiritual e que está vindo para o material. A gente já falou também que o mundo material e o mundo espiritual estão se unindo. Vai chegar um tempo que a gente vai ver os anjos, vai ver o demônio como você vê seu parente. Igualzinho. E aí, o coração do povo que tiver endurecido, Deus ainda vai mostrar coisas e coisas para quebrantamento e arrependimento. Mas se você amar o pecado, toda vez que você ama o pecado, ele endurece seu coração e rouba sua fé. Toda vez que você ama o pecado, ele endurece seu coração e rouba sua fé. Vai destruindo aquele sentimento de Deus em você. Porque o pecado, ele destrói as coisas espirituais. Aí volta a carne de novo. Então você não pode deixar isso acontecer. Então busca o Senhor, mantenha a sua santidade através do quê? Da oração diária, da comunhão com Deus. E se cometer alguma falha, não dorme com aquela falha, pede perdão a Deus, porque a gente não sabe o dia nem a hora. Amém? Não é para assustar, para prevenir e para ensinar as pessoas a estarem prontas. E nós estamos, como Deus é paciente e misericordioso, vai preparar esses soldados, 144 mil são guerreiros, para terminar de destruir as obras do mal na terra e preparar a noiva. Amém? Então é isso que o Senhor quer de nós. Prontidão. Estarmos disponíveis a Deus a qualquer minuto, né? Porque já ouvi uma voz de manhã cedo falando, última chamada. Atenção, senhores passageiros, o trem vai partir. Então, última chamada. Então, essa última chamada. Pode ser até que você ainda seja dos 144 mil. Se você ouvir nessa última chamada e for dos 144 mil, Deus vai se transformar você num guerreiro para voltar com o corpo glorificado, com instrução de Deus para batalhar. A gente não sabe. Deus é que vai revelar, tem aqueles que Deus vai revelar até na última hora, né? Mas então, se você não é dos 144 mil, você é noiva, Deus vai preparar você nesses 3 anos e meio de tribulação que ainda tem. Porque depois, os outros 3 anos e meio é grande tribulação. Amém? Então é isso que Deus quer que nós saibamos sobre os últimos tempos, sobre o Apocalipse, sobre a santificação, né? Sobre o arrependimento e sobre tudo que foi pregado agora. Porque o reino de Deus é presente, o reino de Deus é real, né? Quem ficar no mundo é cego, não vê as coisas espirituais acontecendo, acha que é fenômeno da natureza. Só que com o fenômeno da natureza vai sumir um monte de gente. E não vai ser por peste, nem por doença, nem por guerra, vai ser arrebatado. Então, que fenômeno da natureza é esse que vai levar um monte de gente? Eles vão arrumar explicação. Vão dizer que os extraterrestres vieram e levaram o povo que não conseguia aceitar a nova era deles. Então, levaram lá. Então, vão inventar conversa, narrativa, né? Cientistas vão dar narrativas, né, falsas para enganar as pessoas. Por quê? Porque essa ciência está na mão do inimigo. Então, eles falam o que eles querem e o que eles acham que deve ser falado para que as pessoas fiquem presas no pecado e não creem em Jesus, não se arrependem e não entrem no reino de Deus. E depois que a igreja for tirada, que for dar total liberdade para o inimigo, aí pronto. Aí acabou. Aí é pecado permitido em todo lugar, vai ser proibido até casar, você vai ter coisas com mulheres livremente, vai ser até, vamos dizer assim, feito como uma propaganda, porque é o mundo da perversão do anticristo. Né? Por enquanto, a gente tem aquela lei moral de não fazer coisas erradas, né? Mas tem a lei espiritual, que é aquela que você ama a Deus e não faz porque você ama a Deus e ama as coisas de Deus. Não é por medo de ir para o inferno, porque isso também não adianta nada, e não é por moral, porque a nossa lei é espiritual, e quem é lei espiritual é porque é nascido do Espírito. Quem é lei moral apenas segue regras do mundo, que o mundo tem uma moral que muda. Uma época vale uma coisa, outra época vale outra. Então o mundo ele vai dizendo, não, agora isso não vale mais, porque agora é novos tempos,
evolução, né? Isso é a lei moral do mundo que muda, né? E nós estamos vendo essa lei moral mudar aí. E quando vier o tempo do anticristo mesmo, aí pronto, aí nem lei moral não vai ter mais. Mas nós temos uma lei espiritual para seguir. Então, quem é da lei espiritual vai ser atraído, né? Então, vai ser assim, ó. Conforme for, se você está no meio da ponte, ou você está antes da ponte, ou depois da ponte. Se você está no nível espiritual mais do que o carnal, você vai ser atraído para Deus. Se você está no carnal mais que o espiritual, você vai ser atraído de volta para o mundo. Então, faça força de você passar pelo meio da ponte, né? Rasgar o véu e entrar no Santo dos Santos, como está escrito também, né? Passar o nível para o espiritual, né? Viver em espírito, andar em espírito. E olha, não viva das suas próprias ideias, porque as próprias ideias suas são carnais. Viva daquilo que a palavra de Deus diz que é para você viver. Ali tem as ideias corretas de como você viver. Como é que eu entendo a palavra de Deus? Peça a luz do Espírito Santo na comunhão com Deus no seu dia a dia. Você vai ler a palavra, vai tirar as informações que você precisa para você aplicar na prática. Então, tenha uma vida diária de oração e de comunhão com Deus, para que você faça tudo logo no começo do dia, vai trabalhar, vai cuidar da casa, guiado por Deus. Pergunta para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O que está no teu coração para mim fazer hoje? Aí Deus fala, eu quero que você leve a palavra para alguém, ou quero que você limpe a casa, ou quero que você faça isso. Deus vai te dar as direções, porque você está servindo a um rei. Você está no reino, né? Então, a palavra de Deus diz assim, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não é assim que Jesus falava? Então, agora, você fazendo a sua parte do arrependei-vos, o rei está voltando. E está muito em cima mesmo. A gente não faz ideia. A gente não tem nem como dizer assim, entre esse tempo e esse tempo. A gente tem revelações que estão sendo confirmadas para acontecer num tempo que Deus determinou, que está muito mais estreito do que o ano passado e dos anos anteriores que a gente pregava aqui. Certo? Amém? Então é isso. Deus abençoe. Deu certo o tempo? Deu, graças a Deus. Amém, mano. Amém. Glória a Deus. O senhor vai andar até a igreja lá? Eu esqueci, você me falou isso antes, eu esqueci. Vai, tem Não, que... é de carro, tem que ir de carro, é longe. de carro, tá... É Eu 15 esqueci. minutos numa estrada de terra. Não, tá tranquilo então, né? Só que se fosse asfalto, seria uns 5 minutos, mas estrada de terra tem que ir desviando. Muito, muito também. Você compra um cavalo, vai de cavalo para lá, mano. Alguns têm cavalo aí, né? Eu não. É? Cavalo dá muito trabalho, mais do que um carro. A minha filha falou que cavalo dá mais trabalho que um carro. Ela fez veterinária, ela sabe. Teve um homem que eu encontrei com ele é crente, ele está desprendido das coisas do mundo. Ele disse que abandonou o carro e comprou um cavalo. Ele ia para a cidade com um cavalo. Aqui na cidade nós temos uma religião, acho que é Quaker, minha esposa sabe. Eles não usam nada de eletricidade, nada dessas coisas. Eles têm uma loja aqui, tudo é natural, tudo é do chão. É legal, é bacana. Estão desprendidos. Na hora que começar a anda de tribulação, cavalo, não usa eles nada. vão conseguir sobreviver muita coisa que os outros estão apegados, né? Amém. Meu amado, o senhor faz eu queria fazer essa pergunta para o senhor, talvez uma pessoa nova vai entrar aqui no canal, né, e ele vem perguntar, o que é esse negócio, aliás, teve uma pergunta até que parece que falou isso aqui, né, você pode vir, o que é esse negócio de colheita, o que vocês estão conversando, o que vocês estão falando, eu quero fazer parte desse negócio, o que o senhor falaria para essa pessoa nova que está começando a colheita? Colheita é assim, Deus, ele criou o céu e a terra para fazer aqui na terra uma plantação de pessoas. Essa plantação de pessoas somos nós. E ele quer que você dê bons frutos através da fé em Jesus. Então, se você é uma pessoa nova que não conhece nada,
Você sabe o que é os frutos bons e os frutos maus, porque Deus colocou na sua consciência. Então, quando Deus vier fazer a colheita, não é? O que significa? Que você poderá invocar o nome do Senhor no momento de alguma dificuldade, né? Ou de uma tribulação, ou de alguma coisa, e quando você invocar o nome do Senhor, você será salvo, né? Então, a colheita vai ser esse momento em que, na hora da dificuldade, seja terremoto, tribulação, angústia, a pessoa vai estar invocando o nome de Deus, vai estar sendo tirada daqui. Mesmo que você tenha crido em Jesus, ou há 5 minutos atrás, há 5 minutos antes, vamos supor, né? Só porque você está clamando e dependendo de Deus e confiando nele, com sinceridade, você é tirado daqui. Agora, se você creu em Jesus agora, nesse momento, e você permanecer agora até o fim, também você vai fazer parte da colheita. Não importa o tempo que você creu em Jesus. Importa é a intensidade, o quanto você realmente creu. Amém. Muito boa notícia para todo mundo, né? Sempre Deus tem boa notícia, né? O evangelho se chama Boas Novas. Até o último minuto, Deus quer salvar. Não, Deus não desampara. Amém, querido. O senhor faz uma oração para os crentes ao redor do mundo? Amém. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor, que está fechando esse ciclo, Senhor. Não sabemos quantas lives nós ainda teremos, Pai, para até que surja todas as evidências e os fatos que foram profetizados, Senhor. Mas queremos que o teu povo esteja em alerta, esteja preparado, esteja desprendido, Pai. Obrigado pela vida do pastor João e por essas lives, Senhor, pelos tempos que elas duraram e pelos tempos do que elas vão durar. O Jeff, esposo da Erin, já partiu, a Erin não está postando mais sonhos, mudanças estão acontecendo na vida dela, e mudanças vão acontecer na nossa vida. Nós estejamos prontos para ser removidos de um lado para o outro. O mesmo, Senhor, deslocados para o céu, como 144 mil, e enfim, para entrarmos nessa temporada, Senhor, tão maravilhosa, de grandes milagres, grande poder, onde o Senhor vai despertar vidas e vidas e fazer essa colheita magnífica. Que assim seja, Pai. Ó Deus, que as pessoas nos Estados Unidos, quando ocorrer o ataque do gás mostarda, o ataque, Senhor, das maletas, os teus filhos sejam protegidos, sejam retirados, transladados até para o Brasil, ou para as regiões aonde tiver mais paz. Que eles possam clamar a Ti, Senhor, aonde eles estiverem, porque os teus anjos estarão deslocando pessoas, Senhor, de um lado para o outro. Porque assim cumpre a Tua palavra, de dizer que com asas de águia o povo será tirado. Assim, Senhor, possamos ser tirados do meio da tribulação, para sermos levados aos locais que o Senhor já tem preparado para a tua noiva. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, você fez me lembrar do que aconteceu aqui em setembro, dia 11, que a gente acordou 9 horas da manhã, os prédios tinham caído, e o senhor falou isso para o Breno, que esse evento está para acontecer novamente, em 24 horas, vai mudar tudo. E para quem morou aqui sabe dessa... É terrível. Amado, então, o senhor, em nome de Jesus, tem uma boa pregação na igreja lá para os irmãos, irmão. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.